Hoje a gente tem a honra de receber a Clara Magalhães Martins. Eu não vou me valer de muita formalidade, porque para nós é um motivo de muito orgulho que alguém que esteve do lado daí de vocês, hoje esteja do lado de cá, para ministrar uma palestra para vocês sobre uma vivência que envolve uma série de questões que vão muito além de questões jurídicas. Então, para nós, a gente só tem motivos para festejar. Quero saudar a todos os professores que cederam, né, as turmas. É isso aí, obrigada. Professora Priscília, professor Maestro, professora Thaís lá atrás. Quero fazer uma saudação especial para a mãe da Clara, que está aqui conosco. Que certamente está muito orgulhosa com esse momento. Professor Rui Décio. E já que eu vou pular as formalidades, além de professor, doutor de Direito Internacional da nossa faculdade, é pai da Clara. E aí que, sem formalidade nenhuma, eu não estou aqui como presidente de mesa, como nós faríamos em situações mais formais. Eu vou ceder a vez ao professor Rui, porque eu acho que cabe a ele a apresentação da Clara. Então, eu quero que todos, né, deem uma salva de palmas e vamos ouvir aí a apresentação. Obrigado a todos, boa noite, todos e todas, como se diz, né? É uma honra muito grande, não como pai só, mas também como professor que fui, né? Corrigiu, né? Como professor da Clara e de tantos outros que estão aqui, já passaram por mim e vão passar, né? E aí não depende de mim, né? Então eu me sinto assim bastante orgulhoso, porque é uma ex-aluna que formou-se em 2012, que teve muita experiência aqui na faculdade, com trabalhos coletivos, né, desde o centro acadêmico e várias outras operações que ela liderou, produziu, inclusive com uma comunidade de refugiados sírios aqui de São Bernardo do Campo. É algo que pouquíssima gente sabe, mas tivemos aqui, a partir dela, um trabalho muito intenso com essa comunidade e parece que é cíclico. Passou alguns anos, novamente ela é chamada para atuar nesse ramo humanitário. Casualmente, não foi buscar. Parece que a questão veio a ela, não ela foi a questão, né? Então é com muito orgulho que eu digo que a Clara... Fazer um pequeno currículo. O que ela é? Bacharel em Direito pela nossa faculdade, né? Que é 2012. E olha, conseguiu passar em 5 anos. Vocês também podem, né? 5 anos? Sim. Eu cheguei sem chegar. É, claro. Ela é mestre em Direito Internacional pela Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba, que faço aqui uma notícia de pesar. Infelizmente, o curso de mestrado em Direito da universidade foi fechado por uma crise financeira, administrativa que passa toda a rede metodista no Brasil, né? Mas o título está validado, isso que importa. Ela é mestre em Direito Internacional nessa universidade. Ela estava fazendo o MBA numa universidade alemã, HHL, em Leipzig, é um curso de empreendedorismo. Está suspenso esse final do curso, exatamente por essa atividade que ela está desempenhando nesses dias, né? Tem uma experiência jurídica e financeira, com um pequeno negócio de socorro a advogados que precisam de traduções jurídicas, que precisam de um contato com o direito norte-americano, que é diferente do nosso, e que são pessoas que, às vezes, inadvertidamente, acabam por ter uma lacuna no preenchimento de um contrato, de uma negociação qualquer, e a Clara tem dado esse suporte a muita gente já há um bom tempinho. E o tema de hoje é que ela lidera o coletivo de brasileiros voluntários na guerra da Ucrânia, criando esse grupo Brazucra, que ela vai ter a oportunidade de falar com um pouquinho mais de detalhe. É muita honra para nós da faculdade, o que disse a professora Paula, a gente vê vocês aí
e depois a gente senta aí e vê vocês aqui. É muito bacana, porque o trabalho deu certo. Deu certo. Isso ela vai mostrar para vocês que é muito possível a qualquer um de nós aqui, a de vocês, né? Estar aqui ou em outro lugar. Não é algo impossível, é algo previsível, extremamente possível. A nossa faculdade tem gente espalhada no mundo inteiro, embora por uma certa timidez, talvez um certo recato, essas pessoas não estejam falando. Temos aí alunos que coordenam um curso de faculdade de Direito nos Estados Unidos, atuando em vários países. Então é uma honra a gente saber que daqui está sendo um celeiro de intelectuais, de profissionais do direito, das humanidades, para o resto do planeta. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a Clara e vou pedir já licença, que nós ficaremos desse lado, porque há projeções, e nós queremos participar também desse interlúdio intelectual, jurídico. Muito obrigado. Primeiro eu queria agradecer, né, professora Paula, professor Rui, pela introdução, e eu queria já esclarecer que eu acho que pela apresentação, né, de filha do Rui Décio, alguém pode achar que tem um nepotismo estar aqui. Então, todos os meus professores eles estão de prova que eu fui uma péssima aluna durante 5 anos, tá? Inclusive, a minha primeira nota com ele foi 5. Eu acho que eu tive algum 0 em faculdade. Mas 4 para 5 aqui. Imagina, o pior é que não tinha. Mas aí, né? Mas tinha muita gente, é pior. Mas a minha matéria favorita, gente, eu tirei 5 humilhante. Mas, enfim, DP estava lá, né? Assim, pagando 12 meses de mensalidade, você tem que aproveitar 12 meses. Né? A DP em dezembro, tem que ficar até dezembro. Valeu o dinheiro. Não, mas brincadeiras à parte, não é porque eu sou filha do professor, que, né, eu estou aqui hoje, aliás. Nada disso, enfim, tinha vínculo, inclusive quando eu era do CA, Carol, que estudou comigo, vai lembrar que assim, a gente batia muito de frente com todo mundo, né? Não sei nem como estão aqui hoje, me olhando isso, enfim. Só para falar assim, não existe esse nepotismo, realmente todo mundo, né, pode chegar fazendo o que eles querem. Então, sem muito delongas, vocês vão apagar a luz de trás ou não? Está vendo todo mundo, né? Já está funcionando, gente? Está consolidado? Esse daqui é um som de uma sirene antiaérea, de uma noite que eu estava dirigindo uma cidade de Rivne, e essa noite a cidade foi bombardeada enquanto eu estava indo embora da Ucrânia. Nos nossos aplicativos, quando a gente trabalha na Ucrânia, e todos os ucranianos lá, a gente tem a cidade onde você fica, e toda vez que tem uma sirene antiaérea, né, de um ataque, toca isso no nosso celular. Então é bem comum você estar conversando com alguém direto de uma outra cidade e começa a tocar essa maravilhosa sirene, como vocês acompanharam comigo, né? Eu vou começar falando um pouco da Ucrânia, para quem não conhece. Eu tenho 0 vínculo com a Ucrânia, tinha 0 vínculos com a Ucrânia. Eu acho que nem se tivesse no hotel urbano eu teria comprado para ir para a Ucrânia, na época. Mas hoje estou lá há 3 meses, né? E aí começar com algumas pequenas informações. Então, o que a gente às vezes não compreende é que a Ucrânia é o 2º maior país em território da Europa, perdendo apenas para a Rússia, exatamente. Então, a gente vê, né, a fronteira, a maior parte ali da fronteira com a Rússia, a parte norte toda coberta ali pela Bielorrússia, vulgo Rússia, e aí a gente tem aqui um pedaço da fronteira, cadê o botão? Polônia, Eslováquia, né, Hungria, Romênia e Moldávia, que tem o pedaço ali da Transnistria, que também faz fronteira, são pessoas que querem ser independentes, e, óbvio, o mar, né? A população, mais ou menos 44 milhões de pessoas, a moeda que a gente usa lá é a hryvnia, os idiomas falados são o ucraniano e o russo. Aqui a bandeira, que nem a minha ali, representa o céu,
e os campos de plantação, né? Então eles plantam muito trigo, cereais, a canola, e a gente tem o brasão de armas aqui, que é o tridente ucraniano. A gente atua lá como Frente Brazuca nessas cidades. Então a gente vem aqui do oeste de Lutsk, que a gente fica mais ou menos aqui no meio do nada na Polônia, e a gente cobre até essa parte aqui da região metropolitana de Kiev, e também eu já pessoalmente fui para todas essas áreas aqui, que são áreas de confronto ativo, né? Odessa, onde tem os portos que estão parados, e também, claro, a cidade de Lviv, que é a cidade ali, o maior refúgio hoje de refugiados, né? Dentro da Ucrânia, que continua sendo bombardeada de vez em quando, né? Enfim, quando a gente foi para a Ucrânia, quando a gente começou a Frente Brazuca, na verdade começou como uma oferta de lugar. Então, se alguém estivesse saindo da Ucrânia, algum brasileiro precisasse de algum lugar para ficar, eu falei, chega aí, né? Fica no meu apartamento na Alemanha. E aí várias pessoas começaram a oferecer o espaço deles também, as casas, a comunidade brasileira começa a se manifestar, e a gente cria um grupo para concentrar todas essas ofertas de local, né, para ficar, hospedagem, e as pessoas que precisavam de um lugar para ficar. E é assim que surge o Teto Brazuca, que depois, na mesma noite, ou sei lá, dias depois, a gente vira para frente, porque a gente logo começa, no dia 24 de fevereiro, a receber os pedidos de resgate. Então, as pessoas brasileiros que estavam na Ucrânia, ou família, e não conseguiam sair já das áreas invadidas. Aí todo mundo ouviu, né, no começo, aquele caos. Ninguém sabe o que está acontecendo, não sai homem, não sai mulher, não sai gente a pé, não sai gente de carro, ninguém consegue sair, está sem água. Temperaturas negativas, porque a gente estava ali no meio do inverno. E o plano era não entrar na Ucrânia. Longe disso, né? A gente sempre falava, não, Ucrânia não. Me perguntaram numa entrevista assim, vocês vão entrar na Ucrânia? Eu falei, não, lógico que não, né? Porque assim, até durante várias semanas, a impressão que a gente tinha era, você cruzou a fronteira, puf, explodiu, pisou numa mina, tomou um headshot de um sniper, que obviamente não é o caso. Mas isso era o que a gente tinha a percepção de que assim que você entrar na Ucrânia, né, você não sai mais. Naquela época, claro, a gente cresce, né, estuda, sabendo assim, o tamanho da Rússia. Então você imagina que numa invasão dessa, que eles iam dizimar a Ucrânia e rapidamente chegar nessas fronteiras com a Polônia. Ninguém imaginou, nem eles, que a guerra fosse arrastar tanto, né, e que não fizessem, não investissem tanto, não conseguissem chegar tão longe quanto eles tinham planejado. No domingo, aliás, no dia 24 a gente cria o grupo, no dia 25 eu alugo um carro e dirijo ali 17 horas mais ou menos até a fronteira com a Polônia. E aí no domingo a gente já estava acompanhando um grupo de 3 brasileiros que não conseguiam sair. Eles já não tinham água, não tinham comida, eles já não dormiam ali há 3 dias, passando frio, e eles pedem para a gente tentar ajudar. Eu vou na fronteira e quando eu vejo eu estou para entrar na Ucrânia. E isso daqui é o que a gente viu assim que a gente entrou. São centenas de homens, naquela época, na lei marcial, eles não conseguiam sair. Homens, crianças, os ônibus parados. Eu estou falando em cima de mim, mas não tem problema. Né? Os ônibus ali, a gente tinha uma fila de 50 quilômetros de carro para sair da Ucrânia. Como eu falei, eles já não tinham água, não tinham comida, e a gente virou meio que um carro diplomático. Né? Então, o meu carro tinha sido abastecido com doações pelos ucranianos do lado polonês, para a gente levar para dentro. E aí, quando eu chego com o carro, a gente abre ali e começa a distribuir, né? Então, tinha pão, tinha comida de bebê, fralda, remédio. E logo no começo, era meio que assim, você precisa, pega, né? Pega o pão, pega o que você precisar. Eu acho que com 5 minutos eu vi que aquilo ali não ia dar certo, porque vocês viram a quantidade de gente pedindo comida para um carro. E já no final, assim, algumas horas depois, eu tinha que racionar tanto, que quando eles pediam remédio, eu tinha que dar um comprimido, 2. Até o pior momento desse dia, que foi quando uma mãe com uma criança pede água. E eu tinha 4 garrafas de água no carro. 4 garrafinhas de água no carro. E eu precisava achar 3 brasileiros, contando comigo, 4 pessoas, que não iam ter acesso à água depois. E eu tive que falar para essa mãe e para essa criança que eu não tinha água, porque eu tinha que achar os brasileiros. E aí você começa a ver muito rápido a realidade da guerra, né? Da falta. E você ter que aprender a falar não para um item tão básico, né? Isso foi emocionalmente bem difícil na época, mas ali eu acho que tinha sim uma missão para ser feita e a gente seguiu. Aqui são algumas fotos, né? Você vê, ó, a babushka aqui de
senhorinha, as crianças, a fila de carros, né? E eles vindo no nosso carro aqui super identificado com a melhor bandeira do Brasil, como se fosse quase um carro diplomático. Então eles vinham pegar as doações ali, né? E foi aqui que assim as minhas doações acabaram e eu volto a procurar os brasileiros. Nisso eu não tinha mais internet dentro da Ucrânia, óbvio. E a última localização que eu tinha deles era assim de 4 horas atrás. Eu já tinha ido para o ponto 2 vezes e não os encontrava. E na terceira vez que eu vou, eu já estava com um nigeriano, Caleb, e com Alex, uma ucraniana, no carro. Eu estava dando uma carona assim para eles de alguns quilômetros. E falei, olha, eu não posso levar vocês, porque eu preciso achar 3 brasileiros. E aí eu paro no posto de gasolina e falo, eu vou parar aqui, né? Assim, vocês vão seguir viagem até, eu não sei. E eles veem a bandeirinha e ela fala assim, brasileiro? E aí o marido dela fala alguma coisa para mim em inglês. Eu olho para ela e falo, Jéssica? Ela fala, cara, eu não acredito que você está aqui. Eu falei, nem eu. Porque eu falei, cara, zero intenção de entrar na Ucrânia. Estava lá e a gente se achou por causa de uma bandeirinha que eu peguei do lixo, by the way, né? Já está escrita atrás. E a gente conseguiu se achar. O que é curioso desse dia, você pode ver nessas fotos super, né, bem feitas deles. Se eles verem, aliás, eu acho que eles me deportam para a Rússia. Que está todo mundo esmagado, 4 pessoas atrás, um na frente, eles estão com malas em cima deles, mas 10 minutos no carro, eles estavam dormindo. Apagaram durante, assim, 7 horas. Porque era um lugar seguro, o lugar mais desconfortável que a gente pode imaginar, para quem já andou em carro com várias pessoas, sabe o desconforto que é, e para eles estarem se sentindo seguros, né, aquecidos, eles simplesmente apagaram. E a gente resolve, vocês lembram do mapinha da Ucrânia, né? Então tem a Bielorrússia aqui, a Polônia, a Rússia. E aqui na Polônia a gente assumiu que todas as fronteiras iam estar um inferno na Terra, e se a gente subir, a gente ia chegar na Bielorrússia. Não, uma opção, a gente decide ir para o sul, tentar sair para as próximas fronteiras. A gente vai para a Eslováquia, uma fila também de 40 quilômetros. Continuamos até a Hungria, uma fila de 2 quilômetros. A gente falou, nossa, e agora? Tinha até cachorro-quente para comer nos lugares, assim, ainda não tinha faltado tudo. E aí, quanto tempo demorou para a gente cruzar essa fronteira? 2 horas? Alguém mais? 17 horas. 2 dias era o pessoal que estava assim, em outras fronteiras, 7 dias para cruzar. Para andar 2 quilômetros, a gente demorou 17 horas nesse dia. Do momento que eu saí para entrar na Ucrânia até o momento que a gente saiu da Ucrânia e chegou no hotel, eu estava dirigindo 36 horas. E isso foi algo que se repetiu, ainda se repete dentro da Ucrânia, de você ter um dia que dura 40 horas, um dia que dura 20 horas, um dia que dura 24 horas, um dia que dura 32 horas. Logo depois que a gente faz esse primeiro resgate, aí, óbvio, a gente continua trabalhando, focando nos brasileiros. A gente tirou diversos atletas, inclusive com grande apoio da CBF, believe it or not, e claro, ucranianos no processo, famílias no processo, e a gente começa também a trabalhar com ajuda nas doações, levando já essa ajuda humanitária. Então, toda vez que você entra na Ucrânia, você entra com o carro cheio, né? Leva doação, leva comida, leva fralda, leva remédio, e nessa época, durante 2 meses quase, a gente saía com pessoas. Vocês veem aqui um centro de refugiados na Polônia, muito frio, com aquecedor, fogueira de noite. Teve um dia lá que a gente pegou um -11. Imagina essas pessoas saem com uma mochilinha nas costas, né? E aqui eles tinham a possibilidade, sim, de comer algo quente e de pegar itens básicos. Eles saem literalmente com uma mini mochilinha. Tinha que pegar sabonete, desodorante, escova de dente, pasta de dente, comida para beber, fralda. Que eles simplesmente não tinham como sair de lá, né? E aqui, eu acho que várias imagens que a gente vê, geralmente a gente se afeta, né, com os pequenininhos. Muitos deles aí dias para conseguir sair. Encapotados, você imagina o frio que estava lá, né? E todo mundo tenta ali trabalhar para que eles tenham o menor trauma possível. Disso daí, o que é sempre assim, muito chocante é você ver as famílias saem com uma criança que é um pouquinho mais velha. Geralmente é um menino dos 8, dos 10, do 11. E que você vê na cara da criança que ele entende que agora o papel dele é ser o homem da casa. Então você vê que ele é que está olhando para os irmãos, ele que está cuidando da mãe,
ele que está tentando manter o emocional da família. E aí você olha para aquela criança e fala assim, cara, a infância dessa criança acabou. E nada vai trazer a infância dessa criança de volta. Aquela criança foi arrancada do pai, dos avós, talvez de um irmão mais velho, dos tios, mandado para um lugar estranho, onde eles não falam a língua, né? Com uma mãe que provavelmente ali está sofrendo horrores de ter que também ter abandonado, né? Está com as crianças. Então, esses momentos são bem complicados. E aí a gente começa, né? Trabalhar no centro de refugiados. Daqui é uma escola na cidade de Mostiska, dentro da Ucrânia, 1 hora e pouquinho ali para baixo de Lviv, com remédios, com medicamentos. Isso daqui foi uma entrega para um vilarejo lá de Jitomir. A gente fez várias entregas, né? Isso daqui foram para 70 adultos e 30 crianças de 0 a 3. Foi lá que eu ganhei o primeiro item ali, que depois todo mundo pode vir, mexer, pegar, que é um pedaço de bomba, foi uma coisa que sobrou de um edifício atacado na cidade de Jitomir. E claro que nada na vida de brasileiro é fácil, né? Então, eu tive alguns perrengues lá, logo no começo. Acho que na minha segunda semana eu estava dirigindo, como eu sempre falo, seguindo os limites de velocidade, não olhando no celular, como um bom motorista, à 1h30 da manhã, óbvio que depois de uma boa noite de sono, e eu pego um buraco, a, sei lá, 100 por hora, e eu não murcho a roda, né? Eu quebro a roda. Não contente, eu quebro as 2 rodas. Num carro alugado. Na Ucrânia. É melhor ficar aqui, né? E aí, como se nada fosse bom, isso daqui você pode ver meio do nada, meio do nada, meio do nada na Ucrânia, meio do nada na Ucrânia no meio de uma guerra. Mas o carro, obviamente, ele apita, um carro muito gentil, ele apita e fala assim, você está com 0 de pressão no pneu. Nossa, se eu não tivesse avisado, o carro estava assim já, né? Torto. Eu encosto o carro e tomo uma lanternada na cara. Porque aqui, dá para ver? É um mini trailerzinho de paramilitares. Então, ali já eram civis armados, 1 ou 2 militares e mais 4 civis armados. E eu dei uma mega sorte de ter quebrado o carro bem na frente deles. E as pessoas sempre perguntam, né, no começo, assim, você não tem medo, você não tem pela segurança de ser mulher? E depois desse dia, sinceramente, nunca. Eu parei, eu não sei se vocês sabem, mas eu falo fluentemente Google Translator. Né? Então, eu escrevia para eles, assim, quem eu era, Brasília Volunteer, para que eu trabalhava, para onde, o que a gente estava fazendo, e que meu carro tinha sofrido um pequeno problema. E eles vêm e me levam até o trailer, me colocam no trailer porque estava frio, me dão café de vó, sabe aquele café doce? Café de vó. E 1 hora eu saio do trailer, e eles eram em 6, tinham 15. Eles ficavam indo e vindo de madrugada, vários carros, e eles tiravam o step do carro deles para tentar colocar no meu carro, para que eu pudesse ir embora. Como vocês podem ver, está de dia, obviamente isso não deu certo, né? Mas eles tentaram. Eles ficam comigo, a polícia vai de vez em quando checar se está tudo bem. E aí, no outro dia de manhã, tem essas 2 senhorinhas, elas estão um pouquinho longe, elas ficam olhando assim, fixamente para mim no carro, até que elas se aproximam e elas olham para mim e falam assim. Eu olhei para trás, tinha 3.000 euros em comida no carro. Estava vazando comida, né? Eu falei assim, não, você... Comida? E a gente não se entendia. Eu peguei o Google, coloquei assim, você quer comida? E elas, não. Eu falei, você está me oferecendo a comida? Elas, sim. Eu falei, gente, né, assim, a generosidade delas iria até lá com o meu carro, obviamente, cheio de comida, para me dar um sanduíche de mortadela. E elas dão um sanduíche de mortadela e voltam um pouquinho depois com café. Não recomendo colocar café na garrafinha onde tinha chá. Não é bom e derrete ainda. Né? Mas elas voltam, dão uma garrafinha de café e ali a gente tem um ótimo momento que elas pegam o celular delas e escrevem assim, né? E escrevem em inglês, claro, ucraniano, e traduz assim, we need to be afraid. Nós precisamos ter medo. E rindo. Aí eu falei assim, eu preciso ter medo? Elas precisam ter medo? Elas estão com medo de mim? Eu estou com medo delas? O que eu comi nesse pão, né?
Mas, assim, que o Google Translator nem sempre é uma fluência, né, direito. Mas as pessoas sempre me perguntam delas, eu nunca mais as vi, né, não sei nem se eu poderia encontrá-la. Mas nesse dia, depois quando perguntam se você tem medo, como é que você tem medo de gente que trata assim, né? Como é que você tem medo de alguém que já não tinha comida em supermercado e sai da zona deles para te entregar a comida, quando você, obviamente, tem um estoque de comida no carro? Como é que você tem medo de alguém que, quando o teu carro quebra de madrugada, um estranho que não fala a língua, vem pessoas de madrugada, a madrugada inteira, tentar arrumar o carro para que você vá embora? Não que você vá embora, né? Para que eu continue a viagem e continue entregando. Então, eu só tenho assim histórias de amor com a Ucrânia, né? E eu acho que tem mais uma, né? Eu contei hoje de manhã, mas a gente foi para Bucha. Não sei se vocês lembram Bucha, né? A cidade que saiu, o pessoal com a mão atada, executados em rua, à luz do dia. Bucha foi um grande marco, apesar de ter uma cidade que não... As atrocidades que acontecem lá não são nem de perto as atrocidades que acontecem em outros lugares e que a mídia não mostra, que não sai, que não chega até a gente. Mas, mesmo assim, foi uma cidade muito importante para o desenvolvimento do 5º pacote de sanções, né, do Ocidente contra a Rússia. E eu vou para lá com um comboio, né, com outros estrangeiros. A gente tinha ali equipe de especialistas em explosivos, tinha tradutor. Eu estava liderando essa missão humanitária. Quando a gente chega em Bucha, assim, foi um dia muito pesado, foi um dia que para mim durou umas 40 e poucas horas. E aí a gente tinha pego um Airbnb para todo mundo e eu não conseguia mais ver humano na minha frente, né? Eu falei assim, olha, eu preciso ficar sozinha embaixo do chuveiro, olhando na parede por 50 minutos para eu esquecer que esse dia existiu. E aí eu decido ficar num hotel em Kiev. E lá, quando eu chego, o chefe de segurança, ele está conversando com 2 indianos, tá meio assim esquentada a conversa, e ele vira para eles e fala assim, olha, na minha cultura, a mulher é muito importante. Então, vocês vão ter que esperar um pouco para que eu atenda a ela. E ele vem e fala assim, você está com uma cara tão cansada, você quer um quarto? Eu falo, quero, né? Aí eu vou pagar, dá um passo no meu cartão. E ele fala, não, mas pode pegar o quarto. Eu falei, não, mas eu não vou ficar sem pagar. Ele, não, mas você tenta. Eu falei, mas isso é mais no passagem, pensou? Hotel, só de jornalista. Aí sai, voluntário brasileiro da calote em hotel em Kiev, no meio da guerra. Garota da Zona Leste de São Paulo, corintiana, já era, né? Assim, acabou, desvalorizou. Mas, tadinho, ele fala assim, se amanhã não der, não tem problema, você tá parecendo que você está muito cansada, vai descansar. E ele fala com todo o amor do mundo. Quando ele acaba de falar isso para mim, ele vira para os indianos, ele fala assim, se vocês continuarem com essa... Vocês estão fora do meu hotel. E ele, mas vai lá descansar. Eu falei, yes, ser mulher. Nessa situação, na Ucrânia, né? Então, assim, tem muitas coisas boas de trabalhar lá, né? E a gente experiencia, o que eu sempre falo, ali a gente está com o melhor e com o pior, o absoluto pior do ser humano. Pessoas que vão para fazer turismo de guerra, influencers que vão para tirar foto de top em cima de tanque, gente que vai para expor militares, né? Vai fazer live quando você está com escolta. Então, machistas, né? Pessoas que não respeitam a guerra at all. E claro que no começo, eu acho que eu tive uma entrevista, assim, o pessoal perguntava bastante, né? Eles falavam assim, quantos anos você tem de experiência, né? Faz quanto tempo você trabalha com isso? A resposta era sempre assim, nossa, olha, faz uns 16 dias. Zero experiência em trabalhar em guerra e a gente tem que aprender as coisas rápido, né? Então, Zamosk, uma cidade que fica 68 quilômetros de Kiev, a gente já tinha lá o exército americano. Nessa cidadezinha, 350 deles. Eles são um batalhão da Carolina do Norte e eles podem estar em qualquer lugar do mundo em 18 horas. Não só eles podem estar em qualquer lugar do mundo em 18 horas, eles foram tão rápidos que eles chegaram na fronteira 2 meses antes da guerra. Para ficar lá como relações públicas do exército americano, muito solícitos, né, aos refugiados ali, claro. E lá eles me dão uma aula de como aplicar um torniquete. Tudo bem que aqui eles estavam usando um cinto para me mostrar, mas são coisas essenciais que eu nunca achei que ia ter que aprender na vida. E a gente aprende também coisas como, por exemplo, como ver se tem mina, explosivo dentro de um carro.
O procedimento aqui é abrir, esperar de 5 a 10 segundos e ver se explode. O que acontece é que os russos, quando eles saem de algum lugar invadido, eles colocam bombas dentro dos corpos, eles colocam bombas dentro de máquina de lavar, eles colocam bombas dentro dos carros. E eu não sei se vocês sabem, mas assim, não é exatamente o exército que vai lá lavar roupa no dia a dia. São casas civis, né? E a gente vê assim as pessoas falando que não atacam civis. Então, é na porta da casa do civil, é no carro, é no corpo, que a pessoa vai lá tentar retirar para dar um enterro digno e, enfim, tá ali booby-trapped, né? Que a gente fala em inglês. E a gente teve vários desses trabalhos, e aí um dia que eu estava voltando, eu não sei nem de onde, eu passo na estrada, já eram umas 11h30 da noite, por um grupo de militares, assim, muito civis, né? A maioria homens e algumas mulheres. Passei direto. E eu falei, não, eu devia ter parado, né? Então eu volto com o carro, alguém me reconhece, um dos militares, fala, voluntária brasileira. E eu pergunto para ele se precisa de alguma coisa, essas pessoas querem ir para a fronteira, a gente estava a 1 quilômetro, 1,5 km da fronteira. E ele fala assim, não, a gente está esperando chegar um dos nossos irmãos. E eu ia falar, ok, e vou embora. E eu estava pensando, cara, eu devia ter ficado o trabalho aqui, eu devia ter prestado meus respeitos. E quando eu chego a mais ou menos 500 metros da imigração, eu encontro mais um grupo de pessoas. Eu pergunto para eles se eu posso ficar, né, e prestar meus respeitos. E eu também pergunto se não sendo desrespeitosa, eu posso filmar, né, a chegada deles. Eles aguardam a chegada e assim que eles veem o carro, todos eles se ajoelham. Todos eles se ajoelham. Eles esperam passar o cortejo e aí eles se levantam e cada um vai para sua casa. E nesse dia eu fui para a imigração, obviamente. Quando eu passo ali para o lado polonês, os oficiais estão ali rindo, enfim, conversando do dia a dia. E aí eu falei para eles assim, acho que meio sem pensar, né, nas consequências, inclusive. Eu falei assim, nossa, é engraçado, né? Ele falou assim, o que é engraçado? Eu falei, eu acabei de sair de um cortejo fúnebre de um soldado aqui que morreu também defendendo a sua fronteira, a tua fronteira, Polônia, e vocês estão aqui rindo. E eles ficaram quietos, né? E, óbvio, me mandaram embora. Mas eles mandaram embora para fora, já mandaram embora de volta para a Ucrânia. E já foi um pouquinho mais assustador. Mas de ver, assim, né, a realidade de pessoas tão perto, não tem nem dimensão também do que acontece. A gente fala, claro, lá que existem vários níveis, e nisso como um todo, né, vários níveis em que a violência te afeta, ou que a guerra te afeta. Então, se você conversa com alguém aqui que nunca foi assaltado, ele não vai ter preocupação de fechar vidro, sei lá, de noite, de estar na janela do ônibus e fechar e ficar segurando o celular longe. Se você nunca foi assaltado com arma, é uma outra reação. Na Ucrânia é igual, vocês viram o tamanho do território, né? E aí tem gente na Ucrânia que nunca viu. Talvez tenha visto um bombardeio longe de casa, talvez tenha ouvido histórias, talvez nunca tenha visto nada. E aí tem gente que viu, como eu, e teve gente que viveu, que não foi o meu caso. Mas aí a gente coloca, né, na perspectiva de como isso afeta as pessoas de forma diferente, como afeta a gente. A gente tem que lembrar que a guerra lá afeta a gente aqui, economicamente, juridicamente. Essa crise econômica não é só na Ucrânia. E aqui daqui a pouco vai começar a morrer gente de fome se já não está morrendo. Se a Europa tiver uma crise de gás, vai começar a morrer gente de frio no inverno. A Ucrânia não está tão longe assim. A Ucrânia, o que acontece na Ucrânia acontece no nosso dia a dia, reflete o nosso dia a dia. Claro que com todas as outras questões, né? Mas o que acontece lá hoje reflete diretamente no que a gente passa aqui também. E às vezes você entra também num looping, sabe? Assim, de você estar trabalhando numa área que não tem explosão, que as pessoas estão tendo uma vida normal, que a galera, acho que agora viajou, foi tudo também. Que o pessoal, assim, às vezes sai para tomar café, mulheres com unha feita, as pessoas, eles se vestem tão bem lá, né? O pessoal, assim, todo arrumado. E aí a gente é chamado para a realidade de volta, né? Então, essas aqui são uma foto de Irpin. Irpin é uma cidade, para mim, importante, porque um dia, quando eu fui fazer uma doação em Mostiça,
Um pai bateu na janela do meu carro, umas 6h30 da manhã, e ele pergunta se eu posso levar uma mulher e 2 crianças para a Polônia. A gente estava no centro de refugiado, então achei que a pessoa trabalhava no centro de refugiado, ele não falava inglês, né? Ele falou one woman, two children. E eu falo que, claro, né? Ia levá-los. E aí vem a mulher, ela com uma, assim, a feição dela extremamente exausta. E aí depois que eu fui parar, eu dormi no carro aquela noite, né? E eles dormiram no carro do meu lado. A gente já era parceiro de estacionamento. E eles falam que vão chamar alguém que fala inglês. Quando chega um menino mais velho, ele tem 18, 17 anos, ele fala assim, o meu pai está perguntando se você pode levar a minha mãe, minha irmã e eu para a Alemanha. E aí que eu entendi que era um pai chegando uma pessoa que ele nunca viu, que não fala a língua, pedindo para tirar a família dele para um outro país, que talvez ele nunca mais vai ver aquelas pessoas, porque ele voltou para essa cidade. Essa cidade, que já estava assim. O filho conta que eles estavam tirando os homens do carro e executando na rua, quando o pai sai. Eles passaram por aquilo. E foi a despedida mais cruel que eu assisti, o peso de assistir eles, né, o que acontecia, mas a nossa obrigação ali como humanitária é você transmitir esperança. Então a gente engole o choro, tenta fazer eles se sentirem o mais confortável possível, dentro de uma maior normalidade possível. Eu volto nessa cidade quando eu vou para Bucha, porque os avós também estavam lá, eles tinham problema do coração e não achavam mais remédio. Então a gente compra os remédios, 600 euros em remédio. E volta para cá e eu pergunto pro filho dele, seu pai precisa de alguma coisa? E ele fala assim, eles não têm comida. E a gente leva comida, eu estava com esse comboio em Bucha. E a cidade dele estava fechada, 3 dias, ninguém podia entrar nem sair. E eu com comida e remédio para ele no carro. Então os soldados, eles deixam... A Rússia tinha acabado de ser expulsa uma semana antes, depois de mais um mês de ocupação. Eles deixam ele descer com o carro, e quando esse homem, que é um gigante, me vê, ele me levanta, ele começa a chorar copiosamente. Eu estava tão feliz de ver ele vivo, que assim, não tinha lágrimas, sabe? Era um sorriso muito estranho de um lado ao outro, só de ver que ele estava bem. E a gente leva comida e ele fala assim, eu queria poder tanto te mostrar a minha cidade. Eu falei, não, a próxima vez que eu voltar com a sua família, você me mostra. E ele fala assim, mas é que ainda tem umas coisinhas, né? Eu tô sem eletricidade, tem uma janela quebrada, do tipo, a guerra não acabou, eles não vão voltar. Agora. Nem sei quando eles vão voltar. De um outro jeito de falar isso, sem falar isso. E antes de vir para cá, eu vou lá mais uma vez. Combustível na Ucrânia é um commodity. Você passa 4 horas para conseguir 10 litros de gasolina se tiver. 20, alguns lugares são só 5, se você der sorte de ter um posto. E eu fui levar gasolina e comida para eles. Então eu levei, claro, para as cidades ali perto e deixei gasolina com o pai dele. E aí ele realmente me leva para conhecer a cidade dele. Isso aqui é a marca de metralhadora. Isso aqui é um apartamento civil. Isso era um carro, né? Isso eram casas de pessoas, com pessoas dentro. Isso daqui é um tanque ucraniano, no meio de uma vila. E aqui a gente vê outros 2 tanques com um carrinho de criança. Já no cemitério de tanque, porque obviamente eles começam ali, Bucha e Irpin, é uma rua, uma da outra, literalmente, que separa as cidades. Nem separa, né? Mas assim, o limite de vilarejo. E a gente vê, né? A destruição das cidades, dos veículos. Eu acho que eu falei para vocês ali, quem viu o alumínio, né? O carro destrói. E aí ficam esses pedaços de alumínio que vocês podem achar em vários lugares na Ucrânia. As universidades, que nem a nossa, viram centro para fazer coisas direcionadas para a guerra, né? Alguns ainda tentam seguir no estudo online, mas os prédios mesmo, lá eles trabalham aqui fazendo a camuflagem, tentam a camuflagem para barricada com veículos, né, instalações, também as barricadas para snipers. E é o que eu falei sobre os diversos níveis, né? A gente acha que não, mas isso daqui, eu cheguei em Lutsk e é 1 quilômetro de onde eu durmo, na cidade, na casa de onde eu fico. Eles tinham acabado de explodir uma refinaria, numa cidade que fica 1h30 da fronteira com a Polônia. O banjo da estocada. Consigo. Deixei mais pra frente.
Ótima filmagem, como sempre, obrigado. E aqui, o que eu falo sempre assim, do respeito à guerra é que as pessoas acham que a guerra, 1, está lá no leste e não está. 2, que a Rússia só está lá no leste. E eu acho que vocês vão ver em algum lugar. Deixa eu já passar aqui. Esse tanque, por exemplo, essa letra V indica os veículos que descem da Bielorrússia. Eu nunca vi um Z, que é o que indica os veículos russos. Eu nunca encontrei com Z, porque eu não trabalho no leste, eu trabalho no norte. No norte eu trabalho com a Bielorrússia, com o algumas pessoas da Geórgia, os chechenos. E essa cidade, esse foi o primeiro dia que eu deixei uma pessoa que nunca viu para uma pessoa que viu o conflito. A gente estava se preparando para ir para Kiev, pela primeira vez, eu nunca tinha ido tão ao leste assim. E a gente chegou numa cidade, nesse pedaço, assim, que nem uma marginal, sabe? Expressa, assim, liga de ponta a ponta, então, da fronteira com Kiev. E a gente chega num pedaço dessa estrada e ela está fechada. E os militares, assim, direcionam a pegar uma outra estrada, o Google Maps não estava colaborando, eu passo 1 hora dirigindo, eu entro ali no túnel do tempo e saio 5 quilômetros para trás de onde eu tinha saído antes. Eu até hoje não sei o que eu fiz, né? E aí, já estava tarde, um dos protocolos é evita dirigir à noite nessas cidades. Então eu queria chegar em Kiev para poder ir embora, enquanto estava sol. E eu vejo um comboio de carros brancos, assim, carro de polícia, enfim, carro passando. E aqui eu já estava com outro carro, um carro branco. E eu entro no meio do comboio e passo e entro nessa estrada. Falei, smart. Não. Primeira coisa que eu vejo é um posto de gasolina explodido. Continuo indo, um caminhão queimado. Um pouquinho mais para frente, uma ambulância completamente metralhada, coberta em balas. A gente dirige mais um pouco e encontra esses veículos. Aqui tinham vários. Os com V, que já não andam ali, o pessoal tentando sucatear tudo que é possível, né, para usar. Os que ainda funcionam, eles cobrem o V e pintam o tridente. Aqui tinha imprensa, né, então eu parei, perguntei se podia tirar foto, tem outros vídeos. Dá para dar uma olhada assim no estado da estrada, né? Aqui o guarda-reio esmagado, porque eles passam por cima, árvores caídas, destroços para todo lado. E já está ali, não tem o que fazer, eu tinha que continuar seguindo em frente. Estou com um soldado australiano me acompanhando e ele fala assim, não olha. A gente sabe exatamente o que significa não olha para alguém. Em primeiro lugar, eu estava dirigindo num lugar que era só destroço. Se eu não olho, eu estouro o carro, né? Você tem que estar olhando para não passar em cima de coisas pontiagudas, coisas que vão enroscar no pneu, passar em cima de guarda-reio, quando ele está dobrado, que tem o extremamente cortante. E ali tem um carro do meu lado direito, com as portas abertas, um carro civil, e tem a metade de um homem do lado de fora. Só a metade. A outra, a metade de baixo. Eu lembro da calça que ele estava usando, do tênis que ele estava usando. Eu não sei onde estava o resto dele. Continuo dirigindo e eu vejo um par de tênis azuis do meu lado esquerdo. Os pés estavam dentro. A pessoa, eu não sei como foi. E a gente continua dirigindo, carros que os tanques passaram em cima, com gente dentro. Carros que tomaram um tiro de tanque, com os corpos carbonizados dentro, com os corpos carbonizados caídos para fora de quem tentou sair. E na minha volta de Kiev, a gente pega a mesma estrada e eu trabalho com, vocês vão ver aqui, né, com muitas polícias. E eu reconheço o uniforme da polícia. É um corpo de um homem caído do meu lado esquerdo e ele não tem cabeça. A cabeça foi explodida por um tiro. E imediatamente você começa a pensar, para onde que essa pessoa estava olhando antes? Qual que era o desespero dessa pessoa que saiu para ir no posto de gasolina, talvez tentando chegar até a fronteira, eu dei de cara com isso daqui, né? E aí o soldado que estava comigo, ele fala assim, meu, se aparecer um desse?
acabou. Que nem acabou para eles, né? As casas em volta destruídas, explodidas, muitos corpos, pedaços. E aí você vê os ucranianos ainda com um bom espírito, porque eles venceram aquela, mas eles tendo que tirar o corpo dos próprios cidadãos, pessoas que eles reconhecem, pessoas que eu vi ali, que podia ser qualquer um deles que eu trabalho junto, os policiais. E esse momento te dá 2 sentimentos. Um de ódio, das pessoas que fazem turismo de guerra, das pessoas que não acreditam na guerra, das pessoas que riem da guerra, de quem não respeita a guerra. E 2, te motiva. Porque você fala, por eles eu não posso fazer mais nada, mas tem os que ficaram. E porque a gente quer continuar trabalhando. E essa foi a primeira ida ao leste. E eu volto para o leste, para Bucha, que é a região metropolitana de Kyiv, com uma equipe, e a gente acompanha a exumação dos cadáveres. Vocês viram Bucha, né? E se alguém aqui me falar assim, Bucha não aconteceu, eu levo pessoalmente para mostrar. Bucha, como eu disse, foi uma das atrocidades cometidas pelas tropas vindo do norte. E a gente fala, né? Você está a 1.000 quilômetros, 1.200 quilômetros de Mariupol, você está a 100, 50, 20 quilômetros da Bielorrússia. Está muito mais perto do que as pessoas acham. E num primeiro momento, aqui tem uma igreja, como vocês podem ver, e as valas comuns. E as pessoas falavam assim que eram os russos que tinham enterrado, mas se você para 2 segundos para pensar, porque alguém ia algemar alguém, acorrentar a pessoa, dar um tiro na cabeça, largar na rua, matar um homem que está andando de bicicleta, uma mulher que está andando de bicicleta, e ia falar, não, agora baixou a humanidade, eu vou cavar uma cova funda e enterrar. São os ucranianos, que durante a invasão correram o risco de sair de casa, cavaram as covas, enterraram os corpos de família, vizinhos, filhos, e aí depois eles, obviamente, têm que fazer, né, o processo. Enfim, eu não sei porque nenhum vídeo está funcionando, né? Não sei se é a internet, porque eles estão no YouTube, mas enfim, talvez eu possa ver daqui a pouco. E aqui eu acompanhei, aqui é um lugar assim restrito para a imprensa está aqui, e eu acompanhei também com essas pessoas, são os policiais e os promotores do crime de guerra. Então eles estão aqui documentando, tendo que tirar foto, as famílias chegando para reconhecer os corpos, a gente nova, né? Você vê a cidade assim, uma cidade de gente extremamente idosa e um monte de moleque. Para os meninos que estão aqui, da idade de vocês, lá, sem opção, ou tomando um tiro na cabeça só porque está lá e porque é ucraniano. A gente acompanha, eu não sei, enfim, o que está acontecendo com os vídeos que não estão rodando, mas tem lá no Instagram ali, vocês podem ver, a maioria dos vídeos estão lá, depois eu posso compartilhar o link, quem quiser assistir no YouTube. A gente entra num pequeno vilarejo, eu vou até daqui a pouco lá ver se faz funcionar. E nesse vilarejo vocês veem as casas aqui, ó, totalmente destruídas. Eles começam, claro, a se organizar. E o pessoal que vinha para pegar comida, né, do nosso carro. E aqui é um exemplo, né, de uma igreja, do que sobra, né, os tiros, enfim. Mas o que eu falei é que lá a gente lida com o melhor e o pior das pessoas, né? Então aqui são coisas que a gente recebe pelo reconhecimento do trabalho que a gente faz humanitário. Eles tiram do braço para dar para a gente esses brevês, como eu aprendi hoje, que esse é o nome em português. E eles sempre ficam muito emocionados quando eles sabem que tem tantos brasileiros que se importam com eles. A gente sempre mostra os vídeos das campanhas que a gente faz aqui no Brasil, né, o pessoal falando, quando a gente trabalha, ou quando mostra o passaporte, né? Teve até agora, antes de eu voltar para cá, assim, nos últimos dias, eu estava... Lá tem toque de recolher, né? Então, entre a maioria dos lugares, entre as 11 e as 5, entre as 10 e as 6, você não pode dirigir. Eles põem um negócio que chama Miguelito nas ruas. Né? Em português é totalmente não amedrontador, mas são uns... Parece um asterisco pequenininho, com corrente, eles põem na rua.
E aí não só feliz com os miguelitos, ele tem os miguéis também, e aí tem os vários gigantes, né, espalhados. Então, de noite eles ficam ali na rua e você não pode passar por lá. E eu chego, né, nessas barricadas, assim, geralmente onde o pessoal me conhece, Brasília, go, né, morreu. Não, brincadeira, eles não pensam assim. Às vezes eles falam assim, é brasileira, né, eles sabem que eu estou trabalhando, eles me deixam ir. E eu chego numa barricada que eu não conhecia ninguém. E eu pego meu passaporte, né, Brasília volunteiro, e eles dizem, Brasília, começa em Brasília. De repente alguém lá do outro lado fala assim, Carnaval! Sério. Eu falei assim, mas não é possível. Descobri que o cara que do Carnaval é melhor amigo de um dos meus melhores amigos lá na Ucrânia, um policial, né? E aí eles ficam tão felizes que uma vez eu mostrei meu passaporte e um cara chorou. De ver que alguém de tão longe, que não tem nada a ver com eles, que eles acham, né? A Alemanha, a França estão ali, é mais comum você ter uma empatia por alguém que está tão perto. O problema é a gente que está tão longe. E aí, enfim, esse não é o melhor e o pior das pessoas que a gente tem na guerra. E a única coisa que eu sei é que a Ucrânia vai sair vitoriosa disso, pelas pessoas. A Ucrânia luta pelo país, pela nação, porque eles são. E a Rússia não sabe por que luta. Então, eu queria agradecer vocês por terem me ouvido, né? E qualquer dúvida depois, por favor, eu vou ficar à disposição. Obrigada. Eu vou aproveitar, já que vocês estão aqui tão animados, batendo palma, estão de pé, passou o trauma agora, né, de assistir, enfim, de nem assistir ainda bem os vídeos. Lá na Ucrânia, eu não tenho celular. Carlos, pode pegar meu celular lá em cima, por favor? Isso. O I10 já foi, ó. Poder da filha sobre o pai, não é mesmo? Tem que descontrair depois, gente, senão vocês vão ficar tristes que nem eu, assim, ó, vai chegar... Não dá para sobreviver. Mas na Ucrânia, as pessoas cumprimentam, e é muito comum hoje a gente fala o Slava Ucraina, Heroim Slava. Que toda vez que alguém te fala Slava Ucraina, imediatamente alguém vai te responder Heroim Slava, que significa glória à Ucrânia e glória aos heróis. E a gente fez de manhã, né, para mandar para eles lá, para as pessoas que eu trabalho, para as pessoas que vocês acompanham, sei lá, pelo Instagram. E eu queria fazer também com o pessoal da noite. Então eu vou falar Slava Ucraina e vocês respondem Heroim Slava. Vamos tentar. Para mim pareceu ucraniano, então tá ok. Então, Slava Ucraina. Ok, agora a gente finge que vocês estão com vontade de falar de verdade, tá bom? Eu vou filmar, ok? Finjam que vocês são sérios, por favor. Fala que eu dei uma palestra séria, pelo amor de Deus. Bora. Obrigada. Slava Ucraina? Muito obrigada, gente. Esses artefatos que estão aqui, vocês podem se aproximar, pode pegar, eu explico para ele, para quem quiser vir. É uma coisa que vocês não vão ver em museu, principalmente vocês não vão poder encostar neles em museu. Tá, já que tá todo mundo aqui, eu vou fazer um anúncio conjunto das coisas. Vai bem. Pode, né? A gente tem... alguém perguntou aqui como pode ajudar. A gente tem um canal de doação, ou direto por Pix, ou no canal da Vaquinha no Instagram. Esse daqui é o nosso... Aquele não existe mais, é o nosso Instagram, frente, underline, ou espaço, né, Brazucra. E pode acompanhar por lá. Se alguém tiver doações médicas,